Irmãos, vejamos aqui nesse texto a respeito da ressurreição dos mortos, ensinado por Jesus, em Mateus 22, versículo 23 ao 33. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Bom, os saduceus, eles são quase que ateus. Eles não acreditam na vida depois da morte, na ressurreição dos mortos. Eles não acreditam em anjos, não acreditam em demônios e não acreditam em milagres. Eles não acreditam em praticamente nada do que é sobrenatural. Eles acreditam que existe um Deus. Eles não acreditavam em quase nada do Antigo Testamento. Embora fossem judeus, eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco ou Torá. Pentateuco porque se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros proféticos eles não aceitam os livros poéticos. Eles consideram que esses livros não são inspirados por Deus, apenas os livros escritos, entre aspas, por Moisés, que acreditava-se ter sido escrito por Moisés, a lei de Moisés, 5 primeiros livros. Então, eles estavam todos engajados. Primeiro, os discípulos dos fariseus com os herodianos, agora vão os saduceus, que não acreditam em vida depois da morte. Eles zombavam disso, inclusive, e eles chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Realmente tinha essa lei lá na lei de Moisés, que quando um homem tivesse ali, ele morresse, o irmão dele deveria se casar com a cunhada viúva, tá? Para deixar descendente. Agora, se ele tivesse deixado um filho, aí não. Mas se tivesse ficado sem filho, por quê? Porque tudo para dar nome ao falecido, dar descendência ao falecido, tá? Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, e com o terceiro, e com o quarto. Eu não sei o que essa mulher tinha, mas todo mundo que casava com ela morria. Os 7 morreram e não deixaram filhos. Por último, morreu ela também. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu. Isso aqui é uma outra pegadinha que eles estavam fazendo. Querendo dizer, então vamos ver se existe vida depois da morte. A bagunça que vai ser do outro lado da vida se tiver vida depois da morte. Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então deve haver um equilíbrio entre o conhecimento teológico, meus irmãos, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento ali de estudo, o conhecimento de meditação, de memorização da palavra e o poder de Deus. Essas duas coisas precisam andar juntas, tá? Esses homens aqui, eles eram céticos, eles conheciam bem a palavra de Deus, ali, principalmente a lei de Moisés, mas eles ignoravam, não aceitavam de forma alguma o poder de Deus. Então Jesus diz: vocês estão errados por não conhecer as Escrituras direito, como deveriam conhecer, embora não conhecedores teóricos, mas eles, do jeito que eles conheceram, eles acabaram distorcendo o entendimento da palavra de Deus. E também ignoraram por completo o poder de Deus. E Jesus disse: vocês estão errados por não conhecer. Porque na ressurreição as pessoas não se casam e não são dadas em casamento. Então não existe promessas de casamento no céu, elas não se casam lá. Mas elas são como os anjos no céu. Então elas não têm a finalidade do casamento aqui é desenvolver uma família, é desenvolver descendência, principalmente por causa disso daí. Então, no céu não tem o desenvolvimento de descendência porque ninguém
no céu dos que são ressuscitados vão gerar filhos. Não, as mulheres não vão ficar mais grávidas ali. A sexualidade vai ser muito diferenciada no céu, né? Nós não vamos ter atração sexual como ela é aqui na Terra. Ela vai ser totalmente diferenciada, tá? Diferenciada. Então, vamos ser como os anjos de Deus. Não se casam, não se dão em casamento. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então eles não acreditavam que os que morreram estão vivos do outro lado. E Deus disse, então vou pegar um texto daquilo que vocês acreditam, que é da lei de Moisés, porque o Senhor se revela a Moisés ali no livro de Êxodo, e ele fala ali logo no começo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eles tinham Moisés como o máximo do legislador, do profeta, dos profetas ali do Antigo Testamento. Tá? Então os saduceus tinham uma autoimagem, uma imagem grandiosa a respeito de Moisés. Jesus usa então Moisés mesmo, o nome de Moisés, aquilo que ele ensinou, para falar para eles, olha, foi mesmo Moisés quem disse, que Deus disse para ele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ou seja, se Abraão, Isaque e Jacó não existissem mais, porque morreu, acabou como era o que eles ensinavam, então Deus jamais poderia ter dito, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque eles não existiriam mais. Mas como Abraão, Isaque e Jacó estão vivos do outro lado, então é por isso que Deus se referiu a eles então. Quando isso aconteceu, ouvindo isso a multidão ficou admirada do seu ensino, ou da sua resposta. Porque ele quebrou os saduceus no meio. Ele quebrou porque ele não só respondeu a primeira questão que eles falaram, mas também como combateu uma heresia deles também. Tá? Uma falsa doutrina deles também. A multidão ficou admirada com o ensinamento do Senhor Jesus. Então nós devemos pedir essa sabedoria para Deus também, uma sabedoria do alto, imparcial, poderosa de Deus, para sabermos lidar com as questões do dia a dia.